Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 motivos para ler Talvez o Inferno Seja Azul, do Saulo Costa. Saulo Costa é um autor baiano que entrou em contato comigo para ler e comentar com vocês um pouquinho sobre o livro dele, Talvez o Inferno Seja Azul. E durante a leitura eu separei aqui 5 motivos para você ler e conhecer essa história, então vamos lá começar. O primeiro motivo é que esse livro te faz procurar respostas. Aqui a gente vai conhecer o Pirro. Ele tinha um irmão gêmeo que foi assassinado na frente dele num ponto de ônibus e ele não aceitava de forma nenhuma o que aconteceu com o irmão dele. Como ele cresceu ali com o irmão, era meio que a metade dele, ele não conseguia se enxergar em um mundo em que o irmão não estivesse. Especialmente pelo fato da vida do irmão dele ter sido tirada ali de maneira tão brutal, ele não conseguia aceitar o acontecido e ele começou a se questionar e a questionar as coisas que aconteciam ao redor dele, e se Deus realmente existia, e se existia um Deus, por que aquele Deus tinha deixado aquilo acontecer com o irmão dele. E ele parte em busca de respostas, e é aí que a gente chega no segundo ponto, no segundo fato, que esse livro te apresenta outras religiões. Nessa busca por respostas do Pirro, ele acaba conhecendo diversas pessoas diferentes, e ele é apresentado a diversas religiões diferentes, e ele acaba descobrindo que essa batalha que existe entre religiões, que busca engrandecer o seu próprio Deus, na verdade é meio que desnecessária, tendo em vista que o Deus que todas as religiões praticam de certa forma são o mesmo. E a forma como as religiões pelas quais ele passou, praticam o evangelho e praticam a questão de Deus mesmo, é parecida em todas. Então, na verdade, a gente está falando de uma mesma pessoa vista de óticas diferentes. E durante essa passagem por tantas religiões e conhecer tantas pessoas, uma das coisas que o Pirro nunca deixa é o nosso terceiro ponto, que ele nunca esquece de pensar em si e de perceber o que é que a sua intuição está o mandando fazer. Por mais que pessoas ali que sejam mais estudadas que ele, ou que pensem em saber mais sobre Deus e sobre o universo, sobre forças do que ele, mande ele fazer alguma coisa, ele sempre segue o que ele está querendo fazer, o que a intuição dele está mandando fazer aí, nessa trajetória que ele está tomando. Mas ao mesmo tempo a gente chega no ponto 4, porque a gente aprende a confiar nas pessoas. Mesmo que nem todas as ideias ou nem todos os conselhos que as pessoas que estão ao redor do Pirro dê a ele siga, ele ainda assim confia nas pessoas, e ele necessita confiar nas pessoas, visando que lá no começo do livro ele sai da casa dele, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, em busca de um lugar fantástico, que ele não sabe se vai ter respostas, e no meio do caminho ele vai encontrando essas pessoas. Ele precisa confiar nelas ou ele não vai conseguir chegar onde quer. Então a gente vai observando também aí essa descoberta do Pirro sobre as pessoas que estão ao redor dele, tendo em vista que após o assassinato do irmão gêmeo, ele meio que ficou desconfiado de tudo e de todos. E por último, mas não menos importante, este livro ele te torna corajoso, porque a gente vai observando a caminhada do Pirro em busca de respostas acerca do assassinato do irmão e de por que aquilo aconteceu, e a gente vai criando uma coragem dentro da gente, como ele vai criando uma coragem conforme a trama vai acontecendo e o livro vai se desenvolvendo. Então são 5 coisas que o livro te apresenta no meu ponto de vista e que são valiosas para você levar para a vida, e que foram os pontos altos do livro no meu ponto de vista. No entanto, devo confessar que conforme a trama ia acontecendo, eu fui ficando um pouco confusa com alguns acontecimentos. Por mais que no final o Saulo ele tenha dado base para a maioria dos pontos em que eu fiquei confusa, isso não tirou a confusão do momento lá durante a leitura, que chegavam horas que eu ficava meio que sem entender se aquilo era real, se era o imaginário. Talvez tenha sido até o ponto de vista do autor mesmo querer causar essa confusão na gente, mas eu confesso que em alguns pontos eu fiquei meio desconfortável por não saber de nada. E eu acho que isso acaba inibindo a gente durante a leitura, porque é interessante ter aquela pegada de mistério, da gente querer investigar e entender o que está passando na mente do protagonista e das pessoas que estão ao redor dele, mas quando isso se torna forte ao ponto da gente não conseguir discernir o que está passando ali, a gente fica meio incomodado. Então eu senti esse incômodo no meio da trama, e eu já deixo aqui como adendo de que a gente vai sim ter respostas no final, e de que situações que aparentemente são fantasiosas e que surgem na trama assim meio que do nada, e que a gente fica meio, tá, mas na instante não tinha isso e agora tem isso,
elas vão ser desenvolvidas no final do livro, elas vão ser respondidas também. Eu gostei muito da forma como a trama se passou. Talvez eu teria dado mais páginas de livro, porque eu acho que alguns pontos do livro poderiam ter sido mais bem desenvolvidos pra gente poder acreditar melhor. Porque como é um livro que mistura um pouquinho, uma pegada fantástica, ele vai falar sobre religiões, ele traz deuses e demônios, a gente precisa de um pouco de credibilidade na história. Em alguns pontos eu não consegui acreditar muito no que estava acontecendo, mas como eu já disse, no final ele meio que embasa tudo que aconteceu ali na trama. Só que ainda assim, durante a leitura isso me incomodou um pouco, mas não foi nada assim que me atrapalhou e que me deixou, meu Deus do céu, não tô entendendo nada. Então eu gostei pra caramba da história, foi um livro que saiu da minha zona de conforto, mas que me intrigou, e eu gosto muito de quando os livros fazem isso com a gente. Eu vou deixar o link de compra pra vocês aqui no box de informações, também vou deixar os links das redes sociais do Saulo. Se você é daqui de Salvador, já dá uma passadinha, conversa com ele, marca um encontro, um café. É sempre bom a gente estar apoiando, né, pessoas que são daqui da nossa cidade, do nosso estado, vale super a pena. E é isso, deixo aí a indicação pra vocês. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, super beijo e até lá. Tchau!